Então eu vou começar. Ah, eu não acredito nisso que dá pra gravar com retorno. Será que eu vou conseguir sempre gravar com retorno? Sai, sai, Dara. Ô caralho, gato maldito. Cala a boca. Um gato é um bicho tão prepotente que ele acha que se você estiver falando, você está falando com ele. Né, Odara? Demônio. Coisa linda. Vem cá, papai, um pouquinho, vem. Oh, meu Deus, o gatinho mais lindo nessa casa. Pronto, você vai me deixar agora em paz? Olá, este é o primeiro episódio do Monólogo, que é basicamente eu conversando com vocês. Não vou dizer que também é vocês conversando comigo, porque isso seria muito papo de publicitário dizendo que o programa é interativo e tal. Até se você quiser me mandar uma mensagem, eu vou passar os contatos aí. Mas a real é que esse programa acaba sendo uma coisa meio que palestrinha mesmo. É mesmo que eu falando sozinho e vocês ouvindo, ou já desligando agora e parando de ouvir, certo? É isso, desculpa, gente. Sei que soa meio autoritário, mas acho que isso aqui é um podcast, né? Se for um podcast sozinho, assim, um monólogo. Enfim, eu decidi poucas coisas ainda sobre o formato do programa, mas eu decidi que ele vai existir, o que é importante, e decidi que ele será sempre um apanhado de dicas, de coisas que eu quero indicar pra vocês, pra ouvir, pra ler, pra assistir, pra fazer. Serão dicas, sugestões, palpites, talvez. Falar de política, vou falar de política porque eu gosto de política. Falar das coisas que eu gosto, das coisas que eu não gosto. Porque eu acho que a gente fala sobre o que a gente gosta e o que a gente não gosta, né? Isso é uma coisa interessante. Poderia ser uma terapia. Enfim. E é isso. Esse primeiro episódio especificamente, eu acho que eu vou gastar mais tempo me apresentando do que fazendo o programa. Mas eu acho que já vai ficar claro pra vocês qual é a ideia do programa. E isso, se isso acontecer, quer dizer que eu fiz o primeiro episódio direitinho. Se não, eu vou apagar esse arquivo e fazer de novo. Porque eu sou desses. Aliás, essa não é a primeira versão do programa. Sinto dizer. Ou tenho orgulho de dizer. Por que não? Como sempre, estou divagando. O programa também poderia se chamar Divagações. Então é isso. O programa vai ser um apanhado de dicas. Eu vou dividir essas dicas por setores, sempre. Então, sei lá, vou dar os textos primeiro, depois vou dar as séries, depois os filmes, depois, sei lá, os aplicativos. O que eu quiser indicar vai ser meio que dividido por setores. E eu vou procurar explicar o porquê eu estou indicando aquilo de forma breve e vou evitar spoiler, porque eu gosto de ver as coisas sem saber o que vai acontecer e acho que isso é meio que um hábito comum das pessoas, gostar de ver as coisas sem saber o que vai acontecer. Todo episódio vai ser acompanhado por um post no site, no caso o site é o paranauê.org. Eu comprei esse domínio porque na internet, se você quiser ter alguma coisa, você tem que ter um domínio. Um site para as pessoas entrarem. Porque vai que amanhã o YouTube acaba. Pode acontecer, gente. O Orkut acabou. Será que tem pessoas que focaram tudo que iam fazer na vida no Orkut, sei lá, fizeram uma página de vendas no Orkut, e aí quando o Orkut acabou a pessoa faliu? Espero que não, né? Espero que a pessoa tenha mudado de página. Enfim, acho que todo mundo vai se adaptando. De qualquer forma, é por isso mesmo que a gente tem um endereço, que é o paranauê.org. Então, nesse endereço você vai encontrar todos os nossos podcasts. Eu fico falando no plural, mas atualmente sou só eu mesmo. Então, você vai encontrar todos os meus podcasts. Eu vou deixar sempre links no post. Se por algum motivo eu indicar uma coisa, falar sobre alguma coisa e não colocar os links no post, vocês me cobrem ou mandam mensagem pra mim. Ei, coloca o link no post. Ou, ei, você indicou um negócio que eu não tô achando, me ajuda. Eu ajudo, entendeu? Eu quero que seja uma indicação e que seja fácil. Por isso mesmo que eu já estou disponibilizando este programa das formas mais bizarras possíveis, porque quando a gente pensa num podcast, um podcast raiz... Eu tive um podcast antes, que durou de 2010 a 2012. E a gente só tinha o feed. Feed RSS, que é uma bosta, aliás. Bagulho chato, pifa, da BO, mano... Fujam do feed. No caso aqui a gente também tem o feed. Agora, hoje em dia, em 2019, você procura na internet, tem sites que te ajudam a fazer um podcast sem ter que aprender a fazer um feed RSS, sem ter que instalar um plugin no WordPress. Porque, de qualquer forma, é isso. Essa parte explicando como assinar os programas vai ser gravado também, gente. Vai estar no final do programa. Vai ter algumas coisas que eu sinto que tem que ter nos programas, tipo explicando como ouvir um podcast, explicando como assinar
o podcast e tal. Isso vai estar sempre no final do programa. Se você estiver ouvindo, vamos supor que a partir de amanhã você começa a ouvir esse podcast diariamente e tal, sempre. Pode pular o final. Se você ouvir uma vez o final, tipo assim, você ouvir uma vez explicando qual é o nosso telefone para você mandar um WhatsApp, qual é o nosso e-mail, como você se comunica conosco, como você assina o programa nas redes, tal. Ouviu isso uma vez na vida? Pode pular a partir da próxima. Não precisa ouvir sempre não, que é bobagem. É vinheta que chama, acho. Quando a gente tem um áudio fixo assim, vinheta, sei lá. Pode ter outro nome também. Enfim, vamos pro programa. Então eu vou começar pelos filmes, indicando primeiro um filme que não tem nada de novo, que é o Matrix, de 1999, dirigido pelas irmãs Wachowski. É um filme que quase todo mundo já ouviu falar, a maioria das pessoas já ouviram falar nesse filme. Tem Matrix 2, Matrix 3, e o que me fez reassistir o Matrix primeiro foi a notícia recente de que terá uma continuação parte 4. E como a minha memória desse filme é meio alterada, eu tenho certo apego emocional pelo filme, por um motivo que eu vou explicar logo mais, numa próxima indicação que eu vou fazer. E aí eu sempre gostei do primeiro, acho o primeiro incrível, acho o primeiro foda, acho o primeiro bom pra caralho. Fazia tempo que eu não assistia, reassisti e continuo gostando, continuo achando o filme incrível. Se você nunca assistiu Matrix ou se você assistiu há muito tempo, assista de novo, reassista. Porque as questões que ele traz estão cada dia mais próximas da gente. Não que a gente esteja mais perto daquele cenário de realidade alterada e tal, não é esse o ponto. Talvez em 99 nós discutíssemos menos as questões tecnológicas do que discutimos hoje, com relação à supervigilância, à proteção da privacidade, a nossa forma de nos comunicar, a superexposição. São vários conceitos aí que atualmente a gente discute, a gente conhece, a gente ouve falar, e que esse filme quase previu as coisas, né? Enfim, em 1999 a tecnologia, aliás, o filme não esconde a tecnologia da época, né? O celular que eles usavam, eles abriam aqueles Motorola, tipo, uns grandão, ou eles iam para orelhões. Eu fico pensando, aqui do lado da minha casa tem um cemitério de orelhões. É uma coisa interessante, um cemitério de orelhões. O que seria isso? Perto da minha casa tem uma central, um troço da Telefônica, da Vivo. E tem no canto assim um monte de orelhão empilhado, que eu fico pensando, eles tiraram das ruas, não devem ter onde enfiar, colocam aqui. Deve ter talvez vários lugares em São Paulo que eles colocam esses orelhões. Inclusive daria uma ótima fotografia, eu não consigo tirar porque tem árvores no caminho. No filme eles usam orelhões para se transportar dentro de um universo de realidade virtual e tal. Eu não vou explicar exatamente, mas é isso. Assista Matrix, é fácil de conseguir. No Netflix não deve ter, mas aquelas Google Play você consegue pagar individualmente por filmes. Com certeza o Matrix tá lá. Compra o filme, paga a versão digital do filme. Vários serviços vendem. É isso. Esse primeiro episódio do monólogo vai ser um pouco mais chato porque as indicações vão ser sempre acompanhadas de uma certa explicação do formato. Então eu vou explicar algumas coisas agora, por exemplo. O filme que eu vou indicar se chama Tempestade, Planeta em Fúria. Isso é sintoma do quê? De tradução. Então a gente aqui no Brasil traduz todos os países, né, traduzem os títulos dos filmes e muitas vezes as traduções são estranhas. Às vezes as traduções são maravilhosas, são perfeitas, né, na opinião de algumas pessoas, mas essas vezes é estranha. Esse filme, o original é Geostorm, mas eles traduziram para Tempestade, : Planeta em Fúria. O filme é de 2017. Eu vou procurar sempre indicar o filme passando o título em português quando existir e quando for relevante. No post no site vocês vão ver que está sempre o título, a tradução em português, e eu vou colocar o ano e o diretor para facilitar a busca das pessoas pelo filme. Porque eu não vou colocar o site do Torrent para baixar o filme, né? Nem o link para Netflix, porque ninguém tá me pagando nada e eu também não vou ensinar pirataria para não correr risco de ser processado. E vou colocar o título em inglês apenas quando o título em inglês for mais difundido do que o original. Acho que isso vai ficar meio claro para vocês no geral e também foda-se, né? Então o filme chama Tempestade, Planeta em Fúria, o nome original Geostorm. O filme é de 2017 e o diretor é o Dean Devlin, acho que é assim que pronuncia. Não é um filme que foi me indicado por ninguém, não é um filme que eu achei nas internets. É um filme que estávamos, minha mulher e eu, em casa,
Sabe, quando você tá zapeando? É engraçado porque a gente tá tão acostumado a ver série recentemente que a gente achou que fosse uma série. Tava interessante, a coisa tava avançando. A gente falou, puta, que série bacana. Vamos acompanhar agora, vamos assistir. Depois a gente procura tal pra continuar. E no final era um filme. Filme de 2 horas, tava passando na HBO e foi legal. Eu não lembro agora de cabeça se ele é ambientado em um futuro, se ele apresenta um ano, tipo, o filme ocorre em 2000 e 2102, ou se ele é 2019, 2017 no caso do filme. Eu acho que ele é meio que 2017 mesmo. E ele meio que mostra um cenário que não é tão ficcional assim, que seria como se os governos, os estados, talvez até as empresas, tivessem um certo poder para controlar fenômenos da natureza. Então, por exemplo, um satélite posicionado num campo específico do planeta, e esse satélite tem condição de mover as luzes e tal e causar uma chuva naquele espaço, naquele lugar, causar um furacão, causar uma onda enorme de calor. E é interessante a abordagem do filme, é interessante o desenrolar das coisas durante o filme. E é isso, vou indicar assim. Não vou nem falar se eu gostei do final ou não, porque o que eu disser sobre o final pode acabar sendo spoiler e o filme é recente, então assistam, certo? E depois comentem. Comentem não, mas digam o que acharam do filme. Às vezes acharam uma bosta, não tem problema. Tamo aí. O terceiro filme que eu vou indicar se chama Buscando, ou Searching em inglês. O filme é de 2018. A direção é de Enesh Chagant. É um filme. Eu não sei se esse filme chegou a ter um hype. As pessoas falaram dele. Se falaram, eu pulei, mas é um filme que deveria ter sido falado, porque é um filme interessante. Ele já chama atenção pela estética. Não quero fazer papo cabeça aqui, ficar parecendo que eu tô falando difícil, mas quem assiste o filme vai entender o que eu tô falando, que ele não é um filme nos padrões de uma cena acontecendo em salas, em quartos, no espaço aberto, no cenário, blá. Não, o filme todinho é como se eles estivessem filmando a tela de um computador. Não é exatamente o filme todo na tela de um computador, mas é um filme todo através de uma tela. E só por isso o filme já seria interessante. Quando você vê uma inovação estética no cinema ou no audiovisual que dessa magnitude, é interessante. Mas eu também não posso dizer que seria interessante só por isso, porque eu não sei se tem produções anteriores no mesmo formato. Então talvez o filme já esteja inspirado em algum formato muito parecido. Mas o primeiro que eu vi foi esse, então pra mim ficou esse como, pra mim, é a referência. Outro dia eu tava assistindo um episódio do Quebrando o Tabu, um programa do GNT, e eles meio que organizaram a temporada de uma forma muito parecida também. Eles botam hora de trabalho, mexem nos arquivos e tal. O episódio é meio que passado numa tela de um computador também. Eu fiquei na dúvida se o diretor assistiu esse filme, se ele usa o filme Buscando como referência, se usa as mesmas referências, ou se ele teve a ideia e é uma baita coincidência, enfim. Mas me remeteu, né? O filme gira na relação entre pai e uma filha. Essa filha desaparece e este pai passa a procurá-la. E o filme mostra isso, de um pai que tem uma relação protocolar com a sua filha, de repente se vê na situação de ter que procurá-la, de ter que conhecer um pouco mais. E aí ele vai para onde para conhecer um pouco mais a filha? Pro computador, para as redes sociais, pro histórico de pesquisas dela na internet, pro histórico dos sites que ela acessou, pros arquivos no computador dela, pros contatos que ela tem não só nas redes sociais, mas nos comunicadores, tipo no Skype. O filme também pega por essa veia e é interessante pra gente ver. De novo, eu citei, quando eu falei do Matrix, eu falei da questão da privacidade atual, que a gente fala muito sobre de como o uso da tecnologia impacta no nosso dia a dia. E esse filme é mais atual ainda nesse sentido, porque é 2018 e não tem nada de ficção. O Matrix ainda é meio que ficção científica. Agora, o Search não tem nada de ficção científica, ele é totalmente possível da forma que ele foi feito e é interessante por isso mesmo. Bom, como eu tinha dito, esse episódio vai acabar sendo também meio que um episódio de apresentação minha. Então, acho relevante eu dizer que eu sou professor de escola pública, dou aula para crianças do 5º ano ao 9º. Eu sou formado em História, mas eu dou aula de Informática Educativa, que é uma disciplina que existe na Prefeitura de São Paulo, e ela meio que está mudando, de Informática Educativa para Tecnologias para Aprendizagem. É uma atualização, né? Porque a informática sempre foi muito focada nos computadores, no uso de Word, Excel, PowerPoint, pesquisa na internet, blá 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 blá. Hoje, quando a gente fala em tecnologias para aprendizagem, ela está mais ligado a um letramento digital, as pessoas saberem
lidar com as tecnologias ao redor e usarem ela para o bem. E aprender e conhecê-las também para não cair nos usos que elas podem ter para o mal. Dei essa explicação para dizer que eu fiz uma formação que a prefeitura fornece pra gente periodicamente, e nessa formação a gente assistiu esse filme, o Buscando, debateu esse filme. Foi interessante. Depois eu peguei o filme e mostrei para os meus alunos dos 8º e 9º e fizemos um debate também sobre as questões que o filme traz. Se você não assistiu, assista. É um filme interessante para discutir esses assuntos. E o quarto filme que eu vou indicar é um filme sul-coreano. Se chama Parasita. O filme é de 2019 mesmo, desse ano. O diretor é Jong-Ho Bong. E o filme ainda não foi lançado no Brasil, assim, não tá nos cinemas. Eu vi de um modo que eu não posso dizer, porque se eu disser eu vou estar incentivando a pirataria. Mas se você quiser anotar na agenda aí e esperar o momento que esse filme estiver disponível. O filme me atraiu pela capa, como muitas coisas me atraem pela capa. O ditado de não julgue um livro pela capa, pra mim meio que não vale, porque eu só julgo as coisas pela capa. Com certeza me engano, me arrependo depois, tenho uma experiência ruim, mas às vezes eu acerto. E nesse caso eu considero que eu acertei. Foi uma boa escolha ter assistido esse filme. Se eu ler a sinopse pra vocês, hein? Acho que eu vou ler a sinopse. Tá aí, eu posso ler uma sinopse de vez em quando. Provavelmente um especialista escreveu a sinopse. E um especialista é uma pessoa que tem que ser respeitada na sua profissão. Com certeza um especialista descreve um filme sem spoilers melhor do que eu, não é mesmo? Aí eu fico aqui falando como se eu soubesse falar sobre o filme, eu não sei. Há vários aspectos no filme que eu gostaria de discutir, mas para eu discuti-los, preciso que vocês vejam, certo? Eu dei sorte de não assistir esse filme sozinho. Eu assisti esse filme com a minha esposa e a gente conversou sobre o filme. Foi bom por isso. A sinopse é a seguinte. Toda a família Ki-taek, eu vou mudar os nomes, gente, porque os nomes estão em coreano e eu não sei pronunciar, desculpa. Toda a família Silva está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa dessas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos. Grande vencedor de Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2019. Nem sabia que tinha ganhado o Festival de Cannes. Bacana, hein? Aí, ó. Sinopse boa, hein? Não deixou vocês instigados, gente. Ó, eu só não boto a capa do filme aqui pra vocês verem pelo podcast, porque não dá pra passar a imagem pelo podcast. Mas se desse, eu botava pra vocês verem. A capa também é instigante. Então é isso. A gente tem o filme brasileiro Que Horas Ela Volta, da Ana Mulaert, não lembro o ano agora, acho que 2015, 16, por aí. Que é legal para tratar a questão da desigualdade social e da nossa cultura brasileira mesmo, de essa cultura brasileira de ter uma empregada doméstica que dorme em casa, uma empregada doméstica que, tô fazendo aspas aqui com meus dedinhos, que é quase da família e tal. Esse filme ele trata a desigualdade social de outra forma. E é óbvio que ele trata de uma outra forma, porque ele está inserido numa outra cultura, mas foi interessante mesmo. Eu gostei de ver, eu acho que vocês vão gostar de ver também. Terminei de indicar os filmes, agora eu vou indicar os textos. Hoje em dia a gente lê pouco, né? Eu leio pouco. Talvez você leia bastante. Parabéns. Eu sou muito atraído pelos filmes, pelas séries e pelos podcasts. Então muito do meu consumo de conteúdo acaba sendo através desses meios e eu leio pouco. Se eu vejo que eu tô vendo muito filme, eu tenho que dar uma maneirada, eu começo a ouvir mais áudios e começo a ouvir música. Deixa eu ler o livro então, porque senão eu vou ficar sem ler. Eu tento me organizar para não ficar muito focado num meio só, porque é pobre você se informar apenas por um meio. De qualquer forma, o primeiro texto que eu vou indicar é um texto da Rosa Luxemburgo, que é uma teórica clássica, digamos assim. Quem não conhece Rosa Luxemburgo, se você não sabe quem é Rosa Luxemburgo, pesquise pelo amor de Jesus Cristo. É um texto da Rosa Luxemburgo de 1916 que alguém indicou em algum lugar. Então se você me indicou esse texto ou se você viu ele sendo indicado antes de mim em algum outro lugar, é provável que eu tenha ouvido aí, tá? Se chama A Crise da Social-Democracia. O texto é de 1916, ou seja, tem mais de 100 anos. É um texto meio denso. Se você não gosta de textos cabeçudos, coisa assim meio marxismo, história, filosofia, sociologia,
Não leia. Pule para minha próxima indicação. Se você gosta, a Rosa Luxemburgo é uma das... Se você observar os textos dela, ela é uma das maiores analistas da história. Ela analisava, né, o que acontecia no período dela e fazia conexão com a história. Como qualquer historiador deve fazer, aliás. É um texto que, apesar de analisar um período específico da história, ele também serve para a gente entender algumas coisas que estão acontecendo hoje. Às vezes a gente só lê post de Facebook, a gente para de ler esses autores. E é importante a gente ler esses autores. Porque, né? Preciso explicar? É importante. Se você não quiser também, não leia. Enfim, mas fica a dica. O segundo texto que eu vou indicar é um texto da professora de filosofia Marilena Chauí. Talvez você já tenha ouvido falar nela, é uma pessoa relativamente conhecida. E, na verdade, é a introdução de um livro dela. Esse texto me marcou muito, e agora já explicando o que eu citei lá atrás, porque a introdução do livro dela, que se chama Convite à Filosofia, ela faz essa introdução meio que fazendo uma análise ou algumas citações ao filme Matrix, que eu indiquei lá no começo. Então, esse livro eu conheci na faculdade, um professor da faculdade indicou esse livro pra gente. Foi, se eu não me engano, ele foi o livro base da matéria. Era uma disciplina de filosofia e ele usou como base esse livro da Marilena Chauí, que eu estou indicando a introdução para vocês também. Se quiser ler o livro inteiro, divirtam-se. Eu nunca li o livro inteiro. Tenho aqui, li a introdução. Eu sou apaixonado por essa introdução, porque ela faz essa relação com o filme Matrix. Então, na verdade, eu assisti o Matrix após ler esse texto. É meio como que você já assistisse é como você assistir um filme com um manual, com um guia de uso. Ele já vai te dizer mais ou menos o que as coisas significam e tal. E aí algumas pessoas podem preferir assistir as coisas sem este manual, né, para poder tirar suas próprias percepções, o que também é legal. Mas no caso foi interessante assistir esse filme com este guia. Então a minha indicação é isso, a introdução do livro Convite à Filosofia, que é um livro do ano 2000 e de autoria da Marilena Chauí. Tanto o texto da Rosa Luxemburgo quanto esse texto que eu estou indicando agora da Marilena, o link para o PDF lá no post no site. Então se você entrar em paranauê.org, encontrar o post desse episódio do monólogo, você vai achar lá os links para ler esses textos. Minha próxima indicação é uma entrevista. Eu gosto muito de entrevistas em vídeo ou em áudio. Acompanhar a entrevista inteira e conseguir ver trejeitos, tom de voz, acompanhar o entrevistado respondendo a pergunta com suas expressões. Essa entrevista é uma entrevista do Edward Snowden, cara que vazou as informações da NSA e da CIA que estavam monitorando as conversas do mundo inteiro há uns anos atrás aí. E ele deu uma entrevista recente ao jornal El País, foi no dia 13 de setembro de 2019. Eu indico para vocês lerem essa entrevista. Você vê que ele tá mais pessimista, sei lá, eu tenho a impressão que ele tá um pouco mais pessimista, meio que mais conformista. Eu recomendo que vocês leiam, quero indicar para vocês. A minha próxima indicação vai ser um aplicativo. Eu meio que evito jogos, na verdade. Quando eu era mais novo eu jogava jogos de computador, jogava Game Boy, saudades Game Boy. E hoje em dia tenho amigos que jogam PlayStation, Xbox, jogos de computador e tal. Os poucos jogos que me pegam hoje em dia são joguinhos de celular. Um jogo que eu indico pra vocês é o Subway Surfers. É um jogo que muita gente já conhece. É basicamente uma pista, tá um bonequinho correndo, e aí você vai jogando ele pra um lado ou pro outro pra fugir de obstáculos e pegar recompensas. Resumindo, o jogo ficou claro como é um jogo besta. Mas eu gosto porque ele é quase uma terapia. Você para ali e meio que desliga o cérebro se você estiver só jogando. Só que eu faço um combo. O que eu faço? Abro esse jogo quando eu vou ouvir podcasts. Eu sou aficionado por podcast. Talvez seja o conteúdo que eu mais consumo. E eu vou até indicar alguns podcasts aqui em seguida. Então eu costumo ligar o Subway Surfers enquanto eu tô ouvindo podcast. Porque ele é um jogo que ele exige uma atenção, mas não tanta. E você consegue jogar enquanto ouve um podcast. Aliás, essa é a vantagem do podcast, né? Você conseguir fazer outras coisas. Você não vai fazer contas de matemática avançada enquanto ouve um podcast. Mas você consegue lavar uma louça, limpar o chão da casa, limpar uma privada, arrumar a cama, tirar um pó, limpar as merdas e os cocô dos gatos, sair, ir numa feira, comprar um negócio, caminho do trabalho, caminho para um compromisso. Então,
O podcast ele se concilia legal com outras atividades que não exigem atenção focada, assim, entendeu? Às vezes, quando eu não estou fazendo uma dessas coisas e ainda assim quero continuar ouvindo o podcast, eu uso o Subway Surfers até como uma estratégia de focar no programa. Porque também se eu estou ouvindo um podcast meio que desocupado, eu me distraio com outras coisas. É estranho isso. Se eu boto um podcast e deito na cama para ouvir um podcast, de repente eu estou pensando numa aula que eu vou dar semana que vem, num projeto que eu tenho que fazer, numa roupa que eu tenho pra lavar e que não sei o que, eu não me concentro no podcast. Olha que bizarro. Deve ser déficit de atenção. Ele tem pra Android e tem pra iOS. Eu pesquisei, eu uso só Android, mas tem gente que tem iPhone, usa iOS. Então no site eu coloquei o link tanto pra lojinha do Android quanto pra lojinha do iOS. É um jogo gratuito. Fica a dica do jogo que é legal. A última coisa que eu vou indicar agora são podcasts. Então eu vou indicar pra vocês 2 podcasts. A Globo, Conglomerado, Grupo Globo, Rede Globo, Jornal O Globo, G1, CBN. É um conglomerado enorme aqui no Brasil, né? Tem quem odeie, tem quem ame, tem quem não se importe. Chega a ser até meio contraditório eu indicar podcasts da Globo no meu primeiro episódio do meu programa. Eu ouço muito podcast, sempre ouvi, a Globo sempre deu bosta, nunca ligou muito pros podcasts e tem um cenário brasileiro aí avançando, crescendo, e eu vou no primeiro episódio indicar 2 podcasts do Globo. Fica difícil me defender, né? Mas eu vou indicar sim. Com certeza, este programa prosperando, não faltarão indicações de podcasts outros que não do Globo. Um podcast que eu ouço já desde que ele existe, que é o A Nossa Língua de Todo Dia, com o professor Pasquale Cipro Neto, da CBN. A CBN é a que mais tempo pega os seus comentaristas da rádio e disponibilizam em podcast para quem quiser ouvir em um outro momento. E eu sou uma dessas pessoas que ouve a CBN através de podcast. Eu assino vários colunistas que eu acho interessantes, suas falas, seus argumentos, seus conhecimentos e suas sugestões, e acompanho. E quando o Pasquale foi para a CBN e começou a gravar o programa dele lá, eu já me interessei, já assinei todo o programa que ele lança. Eu ouço porque eu gosto muito do Pasquale, sempre gostei muito do Pasquale. Eu fiz um negócio há muitos anos. Eu sempre tive uma mania meio arquivista de eu acho uma coisa interessante na internet, por exemplo, e eu quero salvar tudo no meu computador ou imprimir tudo porque eu queria ter uma cópia daquilo para se amanhã aquele site saísse do ar e não sei o que. Eu não tenho mais isso hoje não, mas eu já tive muito isso. Ele tinha um programa na Rede Cultura, na TV Cultura, que chamava Nossa Língua Portuguesa, eu acho. E tinha um site referenciando esse programa, e neste site, textos, que eu não sei se eram os textos do programa, ou se eram textos que ele publicava no jornal e também no site, enfim, tinha um apanhado de textos dele. E eu gosto muito do jeito do Pasquale de ensinar a língua portuguesa. Eu sei que tem, principalmente o pessoal mais ligado às letras, o pessoal que mais estuda linguística, que estuda essas questões da língua e tal. Tem muita gente que não gosta muito do Pasquale. Eu não sei se pela abordagem dele, pelo fato dele ter feito muito sucesso e isso incomodar algumas pessoas. Na história a gente também tem isso. Tem professores de história, tem colegas historiadores que desprezam as pessoas que fizeram sucesso escrevendo livros sobre história e que não são historiadores. Por exemplo, o Laurentino Gomes, que escreve livros sobre história, só que ele é jornalista. Então ele escreve bem. E aí tem muito historiador que não gosta dele, porque ele não tem rigor histórico, ele não cita as fontes, e que ele não para analisar o aspecto da historiografia, da macrohistória, da microhistória, da escola dos análises. E foda-se, né, gente? Assim, divulgação científica. Se tem pessoas estudando história através de um autor que se preocupa minimamente em pesquisar sobre o assunto, que estude. Ele pode escrever merda? Pode, e a gente vai criticar, é assim que funciona. Nem tudo, eu tô indicando o Pasquale aqui, mas nem tudo que o Pasquale fala eu concordo. Eu gostava dos textos, eu conheci o Pasquale pelos textos. Ele tem uma série de livros que chama Inculta e Bela. Eu tenho 3 livros desses, que são artigos, são textos pequenos, ensaios, crônicas, eu não sei como a gente chamaria, que ele ensina algumas coisas da língua, e eu aprendi muito com esses livros. Ele tem uma coluna diária na CBN explicando coisas da língua. E esse é o podcast que eu tô indicando pra vocês. A coluna diária do Pasquale explicando coisas da língua. Chama Nossa Língua de Todo Dia. No site eu coloquei o link para a página da CBN que tem esse quadro, e eu indico que vocês ouçam porque é legal. E no caso do programa que ele faz, nesse programa que eu estou indicando especificamente, ele ainda tem um hábito de sempre tentar conciliar com uma música, com um poema. Ele não só dá aquela aula de português, né? Ele vai lá e dá aula de português citando um clássico
da música popular brasileira. Eu acho isso da hora, eu acho que isso é enriquecedor, entendeu? Esses professores são professores que me inspiram. Sempre quando eu penso em professores que me inspiram, eu penso nesses que tentam enriquecer mesmo culturalmente os alunos. Não basta você explicar, tal coisa se faz de tal jeito, tal coisa aconteceu em tal ano. Pô, indica um filme, indica uma série, indica um texto. Fala sobre aquilo, contextualiza, faz o aluno pensar, faz o aluno entender que não é certo e errado. Pode ser as duas coisas, pode ser ambíguo. E as coisas não são tão simples. E eu gosto desse programa do Pasquale e indico, certo? E como eu disse que eu ia acabar indicando 2 programas do Grupo Globo nesse primeiro episódio, o outro podcast que eu vou indicar é o Papo de Política, que isso sim é sintoma assim, dessa época que a Globo começou agora a investir nos podcasts. Ela falou no Fantástico. O Fantástico, ele tem um poder de mobilização nacional enorme. Mesmo que isso venha diminuindo com o tempo, hoje em dia com as redes sociais, com a diminuição das audiências das TVs e não sei o que, você coloca uma coisa no Fantástico um dia, domingo à noite, né? Na segunda-feira aquilo ali tá estourando. Então a Globo investiu em podcast no nível, explicou no Fantástico o que é podcast, como se ouve e indicou os podcasts dela, é claro. Não falou sobre os expoentes brasileiros, ela explicou que era podcast no programa e citou como um exemplo podcasts internacionais. Eu acho que para não fazer propaganda para os nacionais, eu não entendo muito isso. Essa coisa da concorrência é meio bizarra. Você não vai citar um concorrente, que sendo que é concorrente, mas não é tão concorrente assim, né? Não é que nem, sei lá, operadora de celular. Você vai assinar, ou você é cliente Vivo ou você é cliente Claro. Não dá pra pedir pra Claro falar bem da Vivo, beleza. Quando se refere dessas coisas de mídia e tal, não tem porquê. Eu acho que é inclusive nocivo pra comunicação no geral. Essas emissoras que evitam citar outras, né? Porque no caso do podcast, não foi que a Globo não citou a Record, porque a Record não tem podcast, ou tem, sei lá, eu não conheço. Ela não citou o B9, que produz podcasts no Brasil. Assim, os melhores podcasts do Brasil estão sendo produzidos pelo B9, alguns dos. Ou a Half Def lá, que cuida do podcast do Anticast. Eu só ouço o Anticast da Half Def. Enfim, essas empresas, elas produzem, criam as coisas e meio que já vem um clima de puta, não vou me meter, eles são concorrentes, não vão citar. Porra, aí citaram o New York Times como um veículo de mídia que produz podcast lá nos Estados Unidos. Não é uma coisa próxima das pessoas. Sei lá, acho que também a intenção é essa mesmo, que ouçam só os nossos. Então eu vou indicar o Papo de Política. Eu gostava muito do programa do Jô Soares. Sempre gostei muito do programa do Jô Soares. As entrevistas que o Jô fazia. E ele tinha às quartas-feiras, às vezes tinha, às vezes não tinha. Às vezes saía do ar e às vezes voltava. Um quadro que na verdade, quando ocorria, ocupava o programa inteiro, chamava As Meninas do Jô. O que eram as Meninas do Jô? As Meninas do Jô era o Jô com 4 mulheres que eram jornalistas e estavam por dentro da política. Elas cobriam Brasília, cobriam os meandros do poder. E tudo num universo que envolve conhecimento, poder, a gente sempre relaciona a homem. Quando tem uma mulher, ela é exceção. Então As Meninas do Jô era interessante porque tava até no título, né? O título do quadro era As Meninas do Jô, não era à toa. Ele tava colocando mulheres ali pra falar. Esse nome Meninas talvez seja problemático, pensando agora, que bosta. Realmente esse programa é uma terapia, hein? Comecei a falar, já tô discordando de tudo que eu tava pensando antes. Mas enfim, ele tinha um programa que era mulheres falando de política, podia ter outro nome. E agora tem outro nome. Sem o Jô, porque ele não entendia assim o básico, mas ele era um entrevistador. Enfim, o Jô é muita coisa. E ali ele era tudo menos jornalista. Ele ficava meio que mediando, ele ficava de âncora, assim, né? Do papo entre as 4. Essas jornalistas mudavam. Ele muda da Lucy Hipólito, eu gostava muito da Lucy Hipólito, que era jornalista desse quadro. A Lucy Hipólito teve uma doença severa, aquela síndrome de Lebarré, que é foda, e eu lembro que eu acompanhei um tempo, eu nem sei como tá a Lucy Hipólito hoje, gostava muito dela, gostava muito de como ela fazia o debate ali no Meninas do Jô. E esse podcast que eu quero indicar são 4 mulheres discutindo, é a Natuza Neri, que eu acho foda. A Natuza Neri, toda vez que ela participa de um debate... eu vou falar o nome das mulheres primeiro, que eu vou ficar aqui só elogiando as 4, não adianta de nada. É a Natuza Neri, é a Andréa Sadi, a Júlia do Ailib e a Maju Coutinho. São 4 repórteres, 4 jornalistas, foda, sabe? A gente discute política às vezes na mesa do bar com os amigos e a gente sempre fica meio que falando, é porque fulano isso, fulano aquilo, devia fazer aquilo. Elas é assim... Termina de falar Natuza, aí vem André. Então, eu conversei com 2 ministros ontem e eles me disseram
Aí vem a Maju Coutinho. Eu falei com 2 interlocutores no Palácio do Planalto e outra pessoa vem e fala assim, porque de acordo com o governador que me ligou ontem e não quis ser identificado, ou às vezes ela cita um nome também de quem é a pessoa, porque a fonte fala com ela porque fala com ela, entendeu? Manda áudio pro programa. Então assim, elas são foda, o programa chama Papo de Política porque elas falam de política, falam bem, falam com base, falam com conteúdo. O programa costuma ter uns 20, 30 minutos, ele é semanal, então ele é bacana pra você ter meio que um panorama da semana, um panorama do assunto mais discutido da semana, enfim, vai da curadoria delas, né? Eu sou um ouvinte assíduo de podcasts, então eu assino vários podcasts. A minha dica é essa, assine este podcast, assine o podcast do Pasquale, e você não precisa ouvir todos, não é assim que funciona. Você assina e você vai acompanhando semanalmente, diariamente, sei lá quando você vai, dando uma olhadinha. Se o título te interessou, você vai lá e ouve. E o delas é bacana pra ouvir. Primeiro que é mulher, né? E a gente precisa incluir mais opiniões de mulheres no nosso dia a dia. A gente tem que fazer isso ativamente. Não dá pra ficar falando de combater o machismo e que não sei o que. Aí quando você vai ver, você tá ouvindo um homem. Acho importante a gente incluir mulheres no nosso dia a dia, no que a gente consome, ler mais textos de mulheres, assistir mais coisas produzidas por mulheres, enfim. Então é isso. E mano, acho que acabou o programa. Este foi o episódio do Monólogo, e se você quiser entrar em contato conosco, pode enviar um e-mail para contato@paranauê.org ou uma mensagem para 11 977 490 495. Este é o nosso telefone, 11 977 490 495. Se adicione na sua agenda. Você pode enviar uma mensagem pra gente sempre que tiver alguma dúvida, sugestão, crítica, quiser comentar um programa, tanto pelo WhatsApp, como pelo Telegram, como pelo Signal, que é um programa mais específico para algumas pessoas. SMS, se você for uma pessoa old school, que não usa esses aplicativos todos, é um número de telefone, certo? E também é importante dizer que eu tentei disponibilizar o programa das formas mais acessíveis possíveis. Então, além do feed RSS que você pode adicionar no aplicativo favorito que você usa para ouvir podcasts, você também pode nos procurar no Spotify, procurando por Monólogo, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no iTunes, não sei como tá chamando agora. Eu também criei um canal no YouTube do Paranauê, onde todos os podcasts produzidos aqui por mim estarão ali como se fosse um vídeo, só que em áudio. Para quem tem mais familiaridade com o YouTube do que com essas coisas de podcast, pode assinar pelo YouTube. E também a gente vai enviar, quem tiver interesse, manda um áudio, um zap, um oi, um hello, um por favor me adicione no número que eu passei, que a gente também vai criar uma lista de transmissão no WhatsApp para enviar o programa em áudio para quem quiser ouvir. Se alguém pedir, eu vou pensar em como fazer isso, porque também eu nunca testei, certo? Beijo na alma de vocês e até o próximo programa.